Você já sentiu que existe algo entre os mundos que não conseguimos enxergar? Algo que pulsa, que respira, que espera. Padre Pio sabia. Ele via. E o que ele viu aterrorizou e iluminou gerações inteiras. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer é esta: e se você também estivesse preso? E se neste exato momento parte de você já habitasse esse território invisível entre o céu e a terra? Essa zona crepuscular onde as almas vagam sem direção, sem paz, sem descanso? O que Padre Pio revelou não foi apenas uma visão mística, foi um aviso arquetípico, uma verdade que Jung chamaria de conhecimento do inconsciente coletivo, uma sombra que a humanidade se recusa a encarar porque tem medo de se reconhecer nela. Há um lugar que não está em mapa algum, não é o céu, não é a terra, não é o inferno, é o limiar, o purgatório da alma. E milhões de almas estão ali, suspensas, congeladas em seu próprio tormento interior, incapazes de avançar ou retroceder. Elas não estão mortas, elas não estão vivas, elas simplesmente são. E o que as mantém presas não são correntes externas, não são demônios ou anjos furiosos. O que as aprisiona é algo muito mais profundo, muito mais sutil, muito mais humano. A recusa em integrar a própria sombra, a incapacidade de aceitar o peso das próprias escolhas, a negação do encontro consigo mesmo. Padre Pio não era apenas um santo. Ele era um vidente da alma, um explorador dos abismos psíquicos que Jung descreveu como o inconsciente pessoal e coletivo. Quando ele falava das almas presas, não estava usando metáforas religiosas vazias. Ele estava descrevendo uma realidade arquetípica, um estado psicológico profundo que transcende a morte física. Ele via aquilo que todos nós carregamos dentro: o desejo desesperado de fugir de nós mesmos, a recusa em olhar para o espelho interior, o pavor de encarar aquilo que realmente somos quando todas as máscaras caem. E você sabe o que é mais perturbador? A maioria das pessoas que estão vivas hoje já habita esse espaço intermediário. Elas caminham, trabalham, sorriem, mas suas almas estão suspensas, congeladas em conflitos não resolvidos, presas em padrões repetitivos de negação e fuga. Jung diria que essas pessoas ainda não realizaram a individuação, o processo doloroso e necessário de integração de todas as partes fragmentadas do ser. E quando a morte chega, para quem nunca se confrontou consigo mesmo, o que acontece? A alma não sabe para onde ir. Ela permanece suspensa, exatamente onde estava, entre quem ela fingia ser e quem ela realmente é. Padre Pio contava que durante suas orações noturnas era visitado por almas. Não espíritos abstratos, mas presenças reais, carregadas de sofrimento insuportável. Elas vinham até ele implorando por orações, por lembrança, por reconhecimento. E sabe o que essas almas tinham em comum? Elas não estavam ali por crimes monstruosos ou pecados extraordinários. Estavam ali pela mediocridade existencial, pela vida não vivida, pela recusa em enfrentar a própria verdade, pela covardia de nunca terem mergulhado nas profundezas de si mesmas enquanto ainda havia tempo. Jung chamava isso de neurose existencial, a incapacidade de viver autenticamente, de integrar luz e sombra, de aceitar a totalidade do ser humano que somos. E o que acontece quando uma pessoa vive assim? Ela cria um purgatório interior, um espaço psíquico onde a alma fica aprisionada em ciclos de repetição, negação e projeção. E quando o corpo morre, esse purgatório interior não desaparece. Ele se torna a única realidade que a alma conhece. Há uma cena que Padre Pio descreveu e que ecoa como um símbolo junguiano perfeito. Ele contou sobre uma alma que apareceu diante dele em profundo tormento. Essa alma havia passado a vida inteira acumulando, protegendo, guardando, não apenas riquezas materiais, mas também mágoas, ressentimentos, amarguras. Ela havia construído muros ao redor de si mesma,
muros tão altos que nem mesmo a luz conseguia penetrar. E quando morreu, esses muros não desapareceram. Eles se tornaram sua prisão eterna. A alma vagava dentro deles, sozinha, gritando em silêncio, incapaz de sair, porque havia esquecido como abrir as portas que ela mesma construiu. E isso é o que Jung chamaria de identificação com a persona. Quando você se torna tão identificado com suas defesas, com suas máscaras sociais, com seus papéis externos, que esquece quem você é por trás de tudo isso. E então, quando tudo se esvai, quando o corpo se vai, quando as posses desaparecem, quando os títulos não significam mais nada, o que resta? Apenas você, apenas a verdade nua e crua de quem você realmente é. E se você passou a vida inteira fugindo dessa verdade, esse encontro será devastador. As almas presas entre o céu e a terra não estão ali por castigo divino. Elas estão ali porque criaram seus próprios castigos. Elas teceram suas próprias prisões, fio por fio, escolha por escolha, negação por negação. E agora, sem corpo para distraí-las, sem mundo exterior para culpar, elas precisam enfrentar aquilo de que sempre fugiram, elas mesmas. Mas aqui está a verdade que Padre Pio também revelou e que Jung intuiu em toda a sua obra. Há saída, há redenção, há transformação. Mas essa transformação não vem de fora. Ela não vem de rituais mágicos ou orações vazias. Ela vem do mergulho consciente no próprio inferno interior. Vem da coragem de olhar para a sombra e dizer: você também é parte de mim. Eu te reconheço, eu te aceito. E quando esse reconhecimento acontece, algo mágico se dá. A prisão se dissolve, os muros caem, a alma, finalmente integrada, pode seguir. Padre Pio sabia disso porque ele mesmo havia descido ao seu próprio inferno. Ele carregava os estigmas de Cristo, não como um privilégio, mas como um símbolo vivo do sofrimento necessário para a transformação. Jung diria que os estigmas de Padre Pio eram manifestações somáticas de um processo de individuação extremamente intenso, onde o corpo físico expressava a luta titânica entre ego e self, entre a consciência limitada e a totalidade do ser. E aqui está o que poucos entendem. Quando Padre Pio via aquelas almas presas, ele não estava apenas vendo espíritos desencarnados. Ele estava vendo projeções do inconsciente coletivo da humanidade. Ele estava vendo a condição humana universal, o destino de todos aqueles que recusam a jornada interior. Cada alma presa que ele encontrava era um espelho, um aviso, um símbolo vivo do que acontece quando nos recusamos a viver com verdade e profundidade. Pense por um momento nas pessoas ao seu redor. Quantas delas vivem verdadeiramente? Quantas realmente olham para si mesmas? Quantas têm coragem de questionar suas crenças, seus medos, seus padrões repetitivos? A maioria vive no piloto automático, repetindo rotinas, reproduzindo condicionamentos, projetando suas sombras nos outros. E quando a morte chegar, o que acontecerá com elas? Elas simplesmente passarão de uma prisão visível para uma prisão invisível. De uma vida não vivida para uma morte não morrida, Jung tinha uma expressão profunda. Aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E podemos expandir isso. Aquilo que não trazemos à consciência em vida aparece após a morte como purgatório. As almas presas entre o céu e a terra não são vítimas de um Deus cruel. São prisioneiras de sua própria inconsciência, de sua própria recusa em despertar enquanto ainda havia tempo. Mas há algo ainda mais perturbador que Padre Pio revelou. Ele disse que essas almas presas precisam de nós. Elas dependem das orações, das lembranças, da conexão consciente dos vivos. E aqui, Jung nos daria a chave de compreensão. Quando oramos pelos mortos, quando nos lembramos deles com amor e compaixão, não estamos fazendo um favor sobrenatural. Estamos criando uma ponte psíquica entre os mundos.
Estamos oferecendo à alma presa aquilo que ela mais precisa: reconhecimento, aceitação, integração. As almas presas estão em um estado que Jung chamaria de dissociação extrema. Elas estão fragmentadas, incapazes de reunir as partes dispersas de si mesmas. E quando alguém vivo ora por elas, com consciência genuína, essa oração funciona como um ato de integração simbólica. É como se a energia consciente do vivo ajudasse a alma perdida a lembrar de si mesma, a reconectar os fios rompidos de sua própria identidade. Isso nos leva a uma revelação perturbadora. Nós, os vivos, também somos responsáveis pelas almas presas. Não apenas pelas que já partiram, mas pelas que ainda estão aqui, caminhando como mortos-vivos, aprisionadas em suas neuroses, em seus medos, em suas negações. Quantas vezes você já encontrou alguém que claramente está preso em seu próprio purgatório interior e simplesmente ignorou? Quantas vezes você mesmo tem estado preso e se recusado a pedir ajuda, a aceitar a mão estendida, a reconhecer que precisa de integração? Padre Pio entendia que a verdadeira caridade não é apenas dar esmola ou fazer boas ações externas. A verdadeira caridade é ser uma presença consciente no mundo, alguém que ajuda os outros a acordarem de seus trances, a saírem de suas prisões invisíveis. E Jung complementaria: a verdadeira caridade é fazer sua própria individuação, porque quanto mais você se torna inteiro, mais você naturalmente ajuda os outros a fazerem o mesmo. Há uma história que Padre Pio contou e que funciona como parábola perfeita desse princípio. Uma mulher veio até ele desesperada porque seu marido havia morrido sem se confessar, sem fazer as pazes com Deus, aparentemente condenado. Padre Pio olhou para ela e disse algo surpreendente: seu marido não está condenado, ele está preso, e você pode libertá-lo. A mulher confusa perguntou como. Padre Pio respondeu: vivendo a vida que ele não viveu, amando de verdade, perdoando de verdade, sendo verdadeiramente você mesma. Quando você fizer isso, ele será libertado através de você. Essa é a verdade mais profunda e menos compreendida sobre as almas presas. Elas podem ser libertadas através da transformação dos vivos. Quando você faz sua própria individuação, quando você integra sua sombra, quando você vive com autenticidade, você não está apenas salvando a si mesmo. Você está criando ondas de transformação que alcançam o inconsciente coletivo, que tocam as almas presas, que abrem portas em dimensões invisíveis. Jung percebia isso em sua prática clínica. Ele notou que quando um paciente realmente se transformava, frequentemente algo mudava também em sua linhagem familiar, como se gerações de padrões fossem quebradas. Ele percebia que o trabalho de individuação de uma pessoa tinha efeitos que transcendiam o indivíduo, alcançando camadas profundas do inconsciente coletivo. E Padre Pio via isso no plano espiritual. Quando alguém realmente se transformava, almas presas de sua linhagem eram libertadas. Mas o que exatamente mantém uma alma presa? Padre Pio identificou vários estados psicológicos que se tornam prisões após a morte. O primeiro e mais comum é o apego. Não o amor genuíno, mas o apego neurótico, possessivo, que confunde conexão com controle. Almas que viveram apegadas a pessoas, lugares, objetos, posições, ficam magneticamente presas a essas coisas após a morte, incapazes de seguir adiante. Jung explicaria isso através do conceito de libido mal direcionada. Quando investimos nossa energia psíquica em objetos externos de forma identificatória, quando nossa sensação de ser depende dessas coisas, criamos correntes energéticas que nos prendem. E quando o corpo morre, essas correntes não se rompem automaticamente. A alma continua presa, orbitando aquilo que ela confundiu com sua própria identidade. O segundo estado de prisão é o ressentimento. Padre Pio via almas presas em loops infinitos de mágoa, repetindo mentalmente cenas de traição, injustiça, dor.
Essas almas não conseguem perdoar, não porque o perdão não tenha sido oferecido, mas porque elas se identificaram tanto com sua ferida que perdoá-la seria perder sua identidade. Jung chamaria isso de identificação com o complexo. O ressentimento se torna um complexo autônomo que domina a psique, e a pessoa literalmente se torna seu ressentimento. E quando essa pessoa morre, o ressentimento é tudo que resta, um fantasma emocional vagando eternamente. O terceiro estado é o orgulho. Não a autoestima saudável, mas o orgulho defensivo que Jung identificaria como uma inflação do ego. Almas orgulhosas não conseguem admitir erros, pedir perdão, aceitar ajuda. Elas construíram uma imagem grandiosa de si mesmas e estão dispostas a sofrer eternamente, em vez de admitir que eram apenas humanas. Padre Pio via essas almas como as mais difíceis de ajudar, porque elas recusam até mesmo as orações oferecidas, considerando-se acima da necessidade de ajuda. O quarto estado é a culpa não processada. Almas que cometeram erros e nunca se perdoaram, que carregam o peso esmagador de suas falhas, sem jamais permitir redenção. Essas almas se tornam seus próprios juízes, seus próprios algozes, criando um tribunal interior onde são eternamente condenadas. Jung diria que essas almas estão presas em uma batalha entre ego e superego, incapazes de acessar o self-integrador que poderia trazer perdão e transformação. Mas aqui está a revelação crucial que tanto Padre Pio quanto Jung entenderam. Nenhum desses estados é permanente. Nenhuma prisão é eterna se houver vontade de transformação. A questão é: quanto tempo uma alma precisa sofrer antes de finalmente se render à necessidade de mudança? E aqui entra a importância dos vivos. Nossas orações, nossa lembrança consciente, nosso amor genuíno podem ser o catalisador que desperta uma alma presa, que a faz perceber que há outro caminho. Padre Pio ensinava uma forma específica de orar pelos mortos, e essa forma é profundamente psicológica, profundamente junguiana. Ele dizia: não ore pedindo que Deus tenha misericórdia, como se Deus fosse o problema. Ore para que a própria alma tenha misericórdia de si mesma. Ore para que ela encontre a coragem de se perdoar, de se aceitar, de integrar suas próprias sombras. Ore para que ela finalmente olhe para si mesma com compaixão. Isso é pura psicologia profunda. Jung diria que a alma presa precisa completar sua individuação no plano pós-morte. E nossas orações conscientes funcionam como energia psíquica que alimenta esse processo. Não é mágica, é dinâmica psíquica operando em dimensões que transcendem o físico, mas que ainda seguem leis compreensíveis. E aqui chegamos ao ponto mais desconfortável. Quantas pessoas você conhece que já estão vivendo como almas presas? Quantas pessoas passam anos, décadas, em casamentos mortos, em empregos que odeiam, em cidades que as sufocam, mas não conseguem sair? Quantas repetem os mesmos erros infinitamente, como se estivessem presas em um loop temporal? Essas pessoas já estão experimentando o purgatório. Elas já estão suspensas entre dois mundos. O mundo da vida autêntica que poderiam viver e o mundo da morte em vida que escolheram. Padre Pio tinha um olhar penetrante que via através das máscaras. Quando as pessoas vinham até ele, ele frequentemente as confrontava com verdades que elas escondiam de si mesmas. Ele não era gentil de forma superficial, era gentil de forma profunda, com a gentileza brutal da verdade. Jung fazia o mesmo com seus pacientes. Ambos entendiam que verdadeira compaixão não é proteger as pessoas de suas próprias verdades, mas ajudá-las a enfrentá-las. E aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Você pode estar criando seu próprio purgatório agora mesmo. Cada vez que você mente para si mesmo, cada vez que você ignora sua própria voz interior, cada vez que você escolhe a segurança falsa em vez da verdade arriscada,
Cada vez que você projeta sua sombra nos outros, em vez de reconhecê-la em si mesmo, você está tecendo as correntes que o prenderão. Você está construindo os muros de sua própria prisão. Mas há esperança. E essa esperança não é abstrata ou distante, é concreta e imediata. A esperança é que você pode agora fazer escolhas diferentes. Você pode começar o processo de integração. Você pode olhar para sua sombra. Você pode reconhecer seus padrões. Você pode perdoar-se. Você pode aceitar todas as partes de quem você é. Padre Pio dizia que cada momento de autoconsciência genuína, cada momento de verdadeira oração interior, cada momento de aceitação real de si mesmo, liberta não apenas você, mas também incontáveis almas presas. Por quê? Porque no nível do inconsciente coletivo, no nível arquetípico que Jung explorou, todos estamos conectados. Quando você se liberta, você cria uma ressonância que ajuda outros a se libertarem também. Há uma prática que Padre Pio recomendava e que é essencialmente um exercício junguiano de integração. Toda noite, antes de dormir, revise seu dia com total honestidade. Não apenas o que você fez externamente, mas o que você sentiu internamente. Não julgue, apenas observe. Reconheça onde você foi autêntico e onde usou máscaras. Reconheça onde você agiu por amor e onde agiu por medo. Reconheça suas luzes e suas sombras. Esse simples exercício, feito com regularidade, cria algo extraordinário, consciência. E consciência é luz. E luz dissolve prisões. Quando você se torna genuinamente consciente de seus padrões, eles perdem poder sobre você. Quando você reconhece sua sombra, ela para de controlá-lo por trás dos bastidores. Quando você aceita todas as partes de si mesmo, você se torna inteiro. E quando você está inteiro, você não pode mais ser aprisionado. Padre Pio tinha experiências místicas profundas que, sob a ótica junguiana, seriam compreendidas como encontros diretos com o self, com o arquétipo da totalidade. Ele via Cristo não apenas como figura histórica, mas como símbolo vivo da individuação completa, do ser humano que integrou totalmente luz e sombra, divindade e humanidade, céu e terra. E os estigmas que ele carregava eram a marca física desse processo de integração extremo. Jung percebeu algo similar em suas próprias experiências. Nos momentos de confronto mais intenso com seu inconsciente, ele também experimentou fenômenos que borravam a linha entre psíquico e físico. Ele entendeu que, em níveis profundos de transformação psicológica, o corpo e a psique não estão separados. Eles são expressões diferentes da mesma realidade. As almas presas entre céu e terra são almas que não conseguiram fazer essa integração. Elas permaneceram fragmentadas, divididas, em conflito interno. E após a morte, essa fragmentação se torna sua realidade total. Sem o corpo para criar distração, sem o mundo exterior para projetar, elas ficam cara a cara com sua própria divisão interior. Mas aqui está algo que Padre Pio revelou e que é simultaneamente aterrorizante e libertador. O tempo funciona diferente nesse espaço intermediário. Uma alma pode permanecer presa por séculos em tempo terrestre, mas experimentar isso como um único momento eterno e interminável. Ou pode permanecer presa por apenas momentos em tempo terrestre, mas experimentar isso como eras de sofrimento. O tempo psicológico, o tempo da alma, não segue as regras do tempo cronológico. Jung observou isso em seus pacientes. Traumas de segundos podem dominar décadas de vida e processos de cura que demoram anos podem se consolidar em insights súbitos. O tempo psíquico é elástico, fluido, não linear. E após a morte, quando não há mais corpo para ancorar a consciência no tempo linear, a experiência temporal se torna completamente subjetiva. Isso significa que uma alma pode estar presa há séculos, mas ainda estar no mesmo instante psicológico de sua morte. Ainda repetindo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento,
a mesma recusa, e também significa que uma alma pode, em um único momento de genuína transformação, libertar-se de eras de aprisionamento. Padre Pio contava a história de uma alma que o visitou e estava presa havia mais de 300 anos. Ela havia morrido em um estado de profunda amargura e ressentimento, incapaz de perdoar uma traição que sofrera. E durante 3 séculos, ela repetiu mentalmente aquele momento de traição, aquela dor, aquela raiva. Até que, através das orações de Padre Pio e de outras pessoas que se lembraram dela, algo se moveu em sua consciência. Em um instante, ela compreendeu que a traição não definia quem ela era. Ela era mais do que aquela ferida. E naquele momento de compreensão, 300 anos de prisão se dissolveram. Isso é o que Jung chamaria de momento de individuação, onde a consciência limitada do ego se rende à sabedoria mais ampla do self. É um momento de transcendência, onde a identificação com o complexo neurótico é quebrada e a totalidade pode emergir. E você, neste momento, também está em um limiar. Você está entre continuar como está ou se transformar. Entre permanecer identificado com seus padrões ou reconhecê-los e transcendê-los. Entre construir sua prisão ou desfazê-la. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você pensa, cada sentimento que você reconhece ou nega, está determinando se você viverá livre ou se tornará mais uma alma presa. Padre Pio dizia que o purgatório é real, mas não é o que as pessoas imaginam. Não é um lugar físico com fogo e enxofre. É um estado de consciência. É a dor de finalmente ver a verdade sobre si mesmo sem as defesas do ego para suavizar o golpe. É o confronto inevitável com todas as mentiras que você contou, todas as fugas que você fez, todas as sombras que você negou. E esse confronto é purgatório porque dói. Dói terrivelmente. Mas também é purgatório porque purifica, porque através da dor vem a transformação. Jung diria que esse processo acontece tanto em vida quanto após a morte. A diferença é que em vida você ainda tem o corpo, ainda tem o tempo, ainda tem oportunidades infinitas de escolher de novo. Após a morte, o processo se intensifica porque não há mais distrações, não há mais escapatórias. Então, qual é a mensagem que Padre Pio realmente trouxe? Não é uma ameaça de condenação eterna. Não é medo de punição divina. É um convite urgente à transformação enquanto ainda há tempo. É um alerta amoroso. Acorde agora. Olhe para si mesmo agora. Integre-se agora, porque quanto mais você adia esse processo, mais difícil ele se torna. E aqui está a parte mais bela. Você não precisa fazer isso sozinho. Jung falava sobre o papel crucial do outro no processo de individuação. Precisamos de espelhos humanos que nos ajudem a ver nossas sombras. Precisamos de testemunhas que nos aceitem em nossa totalidade. Precisamos de conexão genuína para nos tornarmos genuinamente individuados. Padre Pio era esse espelho para milhares de pessoas. Ele refletia suas verdades de volta para elas, não com julgamento, mas com compaixão profunda. E ele ensinava que todos nós podemos ser esse espelho uns para os outros. Podemos ajudar as almas presas, tanto as que já partiram, quanto as que ainda caminham entre nós. Como? Sendo presença consciente, sendo honestidade compassiva, sendo coragem que inspira coragem. Sendo alguém que fez ou está fazendo sua própria jornada de integração e, por isso, naturalmente ajuda outros a fazerem a mesma. As almas presas precisam de nós. Os vivos presos precisam de nós. E nós mesmos, nas partes de nós que ainda estão presas, precisamos uns dos outros. Esta é a grande teia de interdependência que Jung via no inconsciente coletivo e que Padre Pio via na comunhão dos santos. Não estamos separados. Estamos profundamente, inextricavelmente conectados. E quando um fio dessa teia se liberta, toda a teia treme com a possibilidade de libertação.
quando você escolhe a consciência em vez da negação, quando você escolhe a verdade em vez da ilusão, quando você escolhe a integração em vez da fragmentação, você não está apenas salvando a si mesmo. Você está criando ondas de libertação que alcançam lugares e seres que você nem imagina. Padre Pio sabia que suas orações e seu sofrimento não eram apenas pessoais. Eles tinham dimensões cósmicas, arquetípicas. Cada momento de consciência dele libertava incontáveis almas, porque ele havia se tornado um canal de luz consciente. E Jung entendia que cada ato genuíno de individuação contribui para a evolução da consciência coletiva da humanidade. Você tem esse poder. Não é um poder mágico ou sobrenatural. É o poder da consciência. É o poder da escolha. É o poder de olhar para si mesmo com honestidade brutal e compaixão infinita ao mesmo tempo. É o poder de dizer: eu sou luz e sombra. Eu sou força e fraqueza. Eu sou tudo isso e posso integrar tudo isso. As almas que Padre Pio via presas estavam presas porque haviam recusado esse poder enquanto vivas. Elas haviam escolhido a inconsciência. E agora, após a morte, estavam pagando o preço dessa escolha. Mas o preço não é eterno. Não é irreversível. Com ajuda, com oração consciente, com o trabalho interior que continua mesmo após a morte, elas também podem se libertar. E você, neste momento, está fazendo uma escolha. Ao ler estas palavras, ao deixar essas ideias ressoarem em você, você está escolhendo consciência ou está escolhendo mais negação? Está escolhendo encarar suas próprias prisões ou está escolhendo decorá-las e chamá-las de lar? Padre Pio tinha um olhar que penetrava a alma. Ele via através de todas as máscaras, todas as defesas, todas as mentiras que as pessoas contavam para si mesmas. E sabe o que ele via com mais frequência? Medo. Medo de ser realmente visto, medo de ser realmente conhecido, medo de ser realmente você mesmo. E esse medo é o que aprisiona. Não os pecados espetaculares, não os crimes terríveis, mas o simples, comum, universal medo de ser plenamente humano. O medo de aceitar que você é imperfeito e ainda assim digno. O medo de reconhecer suas sombras e ainda assim se amar. O medo de ser vulnerável e ainda assim ser forte. Jung dedicou sua vida a explorar esse medo e a criar caminhos para transcendê-lo. Ele entendeu que não podemos eliminar a sombra, só podemos integrá-la. Não podemos matar o dragão, só podemos dançar com ele. Não podemos escapar de nós mesmos, só podemos nos tornar mais plenamente nós mesmos. E Padre Pio viveu isso. Ele não era um santo de perfeição imaculada, era um santo de integração profunda. Ele carregava as feridas de Cristo, porque ele havia abraçado totalmente suas próprias feridas humanas. Ele via as almas presas, porque ele mesmo havia visitado seus próprios abismos e retornado transformado. Esta é a jornada que todos devemos fazer. E podemos fazê-la agora ou podemos fazê-la depois. Mas eventualmente, inevitavelmente, teremos que fazê-la. A questão é, quanto sofrimento você está disposto a acumular antes de finalmente se render à transformação? As almas presas entre céu e terra não são entidades distantes e abstratas. São você nas partes de você que recusa integrar. São seus ancestrais que não completaram suas jornadas. São todas as pessoas ao seu redor que vivem vidas fragmentadas. E são um lembrete urgente de que o tempo para a transformação é agora, não depois, não quando for mais conveniente, mas agora. Padre Pio contava que as almas que o visitavam frequentemente diziam a mesma coisa. Se eu soubesse então o que sei agora, teria vivido completamente diferente. Teria amado mais, teria perdoado mais, teria sido mais eu mesmo. Mas esse conhecimento veio tarde demais para ser aplicado na vida terrestre. E agora elas estavam aprendendo essas lições no purgatório da alma. Mas você ainda está aqui, você ainda tem corpo, você ainda tem tempo, você ainda pode escolher.
E essa escolha se apresenta a cada momento, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada ação. Você escolhe consciência ou inconsciência. Você escolhe verdade ou ilusão. Você escolhe integração ou fragmentação. Jung dizia que a vida não vivida é a maior tragédia. E Padre Pio mostrava que essa tragédia continua além da morte se não for resolvida. A vida não vivida se torna a morte não morrida. O potencial não realizado se torna tormento eterno. Até que finalmente, através de sofrimento suficiente, a alma desperta e escolhe transformação. Mas por que esperar? Por que acumular tanto sofrimento quando você pode escolher consciência agora? Por que se tornar mais uma alma presa quando você pode ser uma alma livre que ajuda outras almas a se libertarem? Esta é a vocação humana mais profunda que tanto Jung quanto Padre Pio reconheceram: tornar-se consciente, tornar-se inteiro, tornar-se uma luz que dissipa sombras, não negando a escuridão, mas integrando-a, transformando-a, transcendendo-a. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você para de ser uma alma potencialmente presa e se torna uma alma que liberta. Você para de ser parte do problema e se torna parte da solução. Você para de ser mais um peso no inconsciente coletivo e se torna uma força de elevação. Padre Pio via isso claramente. Ele via que algumas pessoas, mesmo enquanto vivas, já funcionavam como libertadoras de almas. Sua simples presença, sua consciência integrada, criava campos de possibilidade onde transformação podia acontecer. E ele via que outras pessoas, mesmo cheias de boas intenções, permaneciam presas em seus próprios padrões e, portanto, incapazes de realmente ajudar. A diferença não estava em rituais externos ou práticas religiosas superficiais. A diferença estava em ter feito ou estar fazendo o trabalho interior profundo, em ter olhado para a própria sombra, em ter integrado as próprias contradições, em ter se tornado genuinamente humano através da aceitação total de tudo que a humanidade contém. Este é o convite. Não um convite para a perfeição impossível, mas um convite para a totalidade possível. Um convite para parar de fugir de si mesmo e começar a abraçar tudo que você é. Um convite para liberar as partes de você que já estão presas e, ao fazer isso, ajudar a liberar incontáveis outros. As almas presas entre céu e terra estão esperando. Esperando que você acorde. Esperando que você se transforme. Esperando que você se torne a pessoa que pode finalmente ajudá-las. E elas podem esperar porque, no tempo da alma, um momento pode ser uma eternidade e uma eternidade pode ser um momento. Mas você não precisa esperar. Você pode começar agora. Pode começar com um simples ato de honestidade consigo mesmo. Com um simples momento de reconhecer algo que você tem negado. Com um simples instante de aceitar uma parte de você que tem rejeitado. E esse simples começo desencadeia transformações que você não pode nem imaginar. Porque no nível profundo onde todos estamos conectados, no nível do inconsciente coletivo que Jung mapeou, e no nível da comunhão universal que Padre Pio experimentou, cada ato individual de consciência ressoa através de toda a teia da existência. Você não é insignificante. Sua jornada não é irrelevante. Suas escolhas não afetam apenas você. Elas afetam o cosmos. Elas afetam as almas presas. Elas afetam as gerações futuras. Elas afetam a própria evolução da consciência. Padre Pio entendia isso profundamente. Por isso ele levava tão a sério cada confissão, cada oração, cada encontro. Ele sabia que não estava lidando apenas com indivíduos isolados. Estava lidando com nós em uma rede cósmica de interdependência. E cada nó que ele ajudava a desatar liberava tensão em toda a rede. Jung percebia a mesma verdade de forma diferente. Ele via que o trabalho de individuação de uma pessoa não beneficia apenas ela, beneficia toda a humanidade. Porque cada pessoa que se torna consciente adiciona luz ao inconsciente coletivo.
Cada pessoa que integra sua sombra diminui o poder da sombra coletiva. Cada pessoa que se torna inteira contribui para a totalidade da consciência humana. Este é o verdadeiro significado do aviso de Padre Pio sobre as almas presas. Não é apenas informação sobre o que acontece após a morte. É um chamado urgente para a transformação, enquanto ainda há tempo. É um alerta amoroso para que você não se torne mais uma dessas almas. E mais do que isso, é um convite para que você se torne alguém que liberta almas, começando pela sua própria. E sabe qual é o primeiro passo? O mais difícil e o mais simples ao mesmo tempo: parar. Apenas parar. Parar a corrida frenética. Parar as distrações constantes. Parar as justificativas elaboradas. E no silêncio que surge quando você realmente para, ouvir. Ouvir a voz da sua própria alma, que tem tentado falar com você a vida inteira, mas que você tem ignorado porque tinha medo do que ela poderia dizer. Essa voz não é sua inimiga. Ela é sua salvadora. Ela sabe onde você está preso. Ela sabe quais correntes você precisa quebrar. Ela sabe qual jornada você precisa fazer. E ela está esperando pacientemente, infinitamente pacientemente, que você finalmente preste atenção. Padre Pio ouvia essa voz. Jung ouvia essa voz. E ambos passaram suas vidas tentando ajudar outros a ouvirem suas próprias vozes. Porque eles sabiam que a libertação não pode ser dada de fora. Só pode ser encontrada dentro. Só pode ser escolhida conscientemente. Só pode ser vivida autenticamente. As almas presas entre céu e terra são um espelho. Elas mostram o que acontece quando não ouvimos essa voz interior, quando não fazemos a jornada necessária, quando escolhemos segurança falsa em vez de verdade arriscada. E elas são um aviso: não deixe que isso aconteça com você, mas também são uma promessa. A promessa de que transformação é sempre possível, que libertação está sempre disponível, que não importa quão preso você esteja agora, você pode escolher liberdade. Não importa quão fragmentado você esteja, você pode escolher integração. Não importa quão perdido você esteja, você pode escolher se encontrar. Este é o caminho. Este é o chamado. Este é o convite que tanto Padre Pio quanto Jung estenderam e que agora chega até você. O que você fará com ele? Você vai ignorá-lo e continuar como está, acumulando mais correntes, construindo muros mais altos, cavando sua prisão mais funda? Ou você vai aceitá-lo e começar a jornada mais importante de todas, a jornada de volta para si mesmo, a jornada de integração, a jornada de libertação? As almas presas estão esperando sua resposta. O inconsciente coletivo está esperando sua escolha. Sua própria alma está esperando que você finalmente acorde. E o momento é agora, não amanhã. Não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas agora, neste momento exato, enquanto você ainda respira, enquanto ainda há tempo, enquanto a escolha ainda é sua. Porque virá um dia, como veio para todos, quando o tempo acabará, quando o corpo se dissolverá, quando todas as distrações cessarão. E naquele dia você ficará cara a cara consigo mesmo, sem defesas, sem máscaras, sem escapatórias. E a única questão que importará será: você fez o trabalho? Você se tornou consciente? Você integrou suas sombras? Você viveu autenticamente? Padre Pio viu o que acontece quando a resposta é não. E ele dedicou sua vida a ajudar as pessoas a garantir que a resposta fosse sim. Jung viu a mesma verdade de ângulo diferente. E ele criou um mapa, um caminho, um método para fazer essa jornada de integração. Agora cabe a você. A sabedoria foi transmitida. O caminho foi mostrado. As ferramentas foram oferecidas. O que falta é apenas sua decisão, sua coragem, sua disposição para mergulhar nas profundezas de si mesmo e emergir transformado.
E quando você fizer isso, quando você realmente fizer isso, algo extraordinário acontecerá. Você não apenas se libertará, você se tornará uma força de libertação. Não apenas viverá autenticamente, você inspirará autenticidade. Não apenas integrará suas sombras, você ajudará outros a integrarem as deles. E naquele momento, você entenderá o que Padre Pio entendia, que não estamos aqui apenas para salvar nossas próprias almas. Estamos aqui para salvar uns aos outros, para libertar uns aos outros, para despertar uns aos outros. Porque no nível mais profundo, não há separação entre minha alma e sua alma, entre minha libertação e sua libertação, entre minha consciência e sua consciência. Somos um. E quando um de nós desperta, todos despertamos um pouco. Quando um de nós se liberta, todos nos libertamos um pouco. Quando um de nós integra a sombra coletiva perde um pouco de poder. Esta é a verdade final que as almas presas entre céu e terra nos ensinam. Esta é a sabedoria urgente que Padre Pio trouxe. Esta é a compreensão profunda que Jung alcançou. E esta é a escolha que agora se apresenta a você. Permanecerá preso ou escolherá liberdade? Permanecerá fragmentado ou escolherá totalidade? Permanecerá dormindo ou escolherá despertar? O céu e a terra não estão separados por distância física. Estão separados por graus de consciência. E o espaço entre eles não é vazio. Está cheio de almas em transição, almas em processo, almas escolhendo entre continuar presas ou finalmente se libertar. Você é uma dessas almas, agora, neste momento, e sua escolha reverbera através de dimensões que você não pode ver, mas que são tão reais quanto o chão sob seus pés. Escolha consciência, escolha integração, escolha vida. Não pela vida que outros esperam que você viva, mas pela vida que sua alma sabe que você veio viver. Essa vida autêntica, vulnerável, corajosa, que abraça luz e sombra, força e fraqueza, céu e terra em uma totalidade transformadora. Este é o caminho, este é o chamado, este é o momento. As almas presas estão esperando que você mostre o caminho, não por palavras, mas por vivência. Não por pregação, mas por exemplo. Não por perfeição, mas por autenticidade. E quando você fizer isso, quando você realmente viver isso, você entenderá por que Padre Pio sorria mesmo em meio ao sofrimento. Porque Jung encontrava alegria mesmo explorando as sombras mais profundas. Porque eles haviam descoberto o segredo. A libertação não está em evitar a jornada difícil, mas em abraçá-la totalmente. A paz não está em negar suas partes sombrias, mas em integrá-las conscientemente. A vida não está em fingir ser perfeito, mas em ousar ser completamente humano. Então respire fundo, olhe para dentro e pergunte à sua alma o que você precisa integrar. Onde você está preso? Qual corrente você precisa quebrar primeiro? E então, com coragem e compaixão infinitas, dê o primeiro passo. Esse primeiro passo liberará não apenas você, mas ondas de libertação que alcançarão almas que você nunca conheceu, em dimensões que você nunca imaginou, através de uma rede de conexão que transcende tempo e espaço. Este é o poder que você tem. Este é o chamado que você recebeu. Esta é a jornada que sua alma tem esperado que você comece. E o momento, como sempre, é agora. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se essas palavras ressoaram em camadas de consciência que você mal sabia que existiam, não deixe essa ressonância morrer no esquecimento. Curta este vídeo, não por obrigação, mas como um ato de reconhecimento de que algo importante foi transmitido. Comente abaixo suas reflexões, suas percepções, suas próprias experiências com prisões invisíveis e processos de libertação, porque suas palavras podem ser exatamente o que outra alma presa precisa ler para despertar. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você sabe que estão presos em suas próprias sombras.
não como julgamento, mas como oferenda de possibilidade. E se inscreva neste canal, porque a jornada de integração não acontece em um único vídeo, mas em um compromisso contínuo com consciência, verdade e transformação. Juntos somos mais fortes, juntos libertamos uns aos outros, juntos transformamos não apenas nossas vidas individuais, mas o próprio tecido da consciência coletiva humana.